Boa noite, eu me chamo Léa Arafá, também conhecida como Blua Discórdia. Meu nome é artístico, que, que eu criei já em 2015, teve várias encarnações e desencarnações e reencarnações. Eu matei ela numa performance, ela voltou depois, e daí eu transicionei de gênero. Primeiro era uma drag persona, e depois isso me fez entender mais coisas sobre mim, né? Bom, em 2021, né, para falar sobre a minha trajetória com DAOs, não tem como eu não falar sobre NFTs, porque foi isso que me trouxe. E também, né, no aspecto que eu sou artista, então vem da música, música experimental, coisas estranhas que às vezes é trilha sonora, de performance, de teatro. Então eu já comecei a, né, nessa minha trajetória com a música, interagir com várias mídias, né, inclusive mídias digitais, e daí então em 2021, quando eu fiquei sabendo o que que era NFT, eu tinha um monte de arquivos digitais já que eram obras de arte, né? E daí aquilo me despertou a curiosidade. Então eu comecei a fazer NFTs. Primeiro a gente assim ficou sabendo, né, no Brasil o mais forte era a rede Ethereum e Tezos, que tinha um marketplace que chamava Hitchetnunk, que tinha uma cara de comunidade, só que era centralizado em uma pessoa que agilizou essa operação, que viu o potencial em pegar uma altcoin e, e transformar, fazer um marketplace de NFT ali e deu um certo hype. Só que o cara não lidou com a capacidade que escalou, ele deu uma bugada, a pessoa botou o site abaixo. E daí várias pessoas se deram conta que não era uma comunidade descentralizada, mas sim um marketplace centralizado numa pessoa que estava liderando a operação, né? Nesse movimento, é, várias pessoas que eram builders estavam, né? Não só artistas, alguns programadores também estavam envolvidos nesse ecossistema, criando ferramentas dentro da rede Tesos, se juntaram para resgatar o código que ficou, ele deixou depois aberto e as pessoas conseguiam acessar os smart contracts e fazer, né, ter acesso aos NFTs que foram feitos, que saiu o marketplace do ar, mas então teve várias outras cópias, né, onde espelhava e a pessoa conseguia enxergar aqueles NFTs. Então, foi uma crise interessante que fez eu e várias pessoas observarem como é essa dinâmica da Web3, né? Tipo, porque, por exemplo, na música, assim, né, antes tinha uma plataforma chamada MySpace, eu não sei se vocês conhecem, mas hoje tem o SoundCloud, o MySpace era bem parecido, né? Eu botei muita música lá e eu perdi muita música lá, porque o Marketplace faliu, né? É o Web 2 ainda, que é de 2010, sei lá. Então, não, é antes ainda, 2005, MySpace. Então, assim, morreu aquela plataforma e todos aqueles arquivos estavam, né, no servidor da plataforma. Então, como é Web3, a gente fez os NFTs, então não foi perdido os NFTs, né? Então foi interessante ver essa dinâmica e o que resgatou a Hitchetnunk foi uma DAO, né? Virou depois então uma DAO chamada Teia, uma DAO internacional, mas o nome é em português, foi votado esse nome. Então, orgulho nacional, né? Na cena internacional. Então a Teia se organiza como uma DAO para manter o próprio marketplace, entendeu? O domínio do site, certos custos que tem, né, para manter a infraestrutura rodando, pega uma porcentagem bem pequena de todas as vendas, né? Que foi o que deu muito lucro pro pioneiro lá que surtou com tanto dinheiro que ele não sabia o que fazer. É, então essa foi a primeira vez que eu vi essa dinâmica de que não era só né, um artefato digital que dava para colocar, mas que por ser essa questão da autenticidade, tem certos movimentos político-comunitários que daria para fazer na Web3, né? Logo em seguida, é, bom, falei da rede Tezos, que era uma altcoin mesmo, mas tinha a rede Ethereum, né?
que na época a gente só tinha, falava-se muito era do OpenSea, aí o Foundation também, mas Foundation tinha uma curadoria, e daí não, né, você precisava de convite, então era um difícil acesso, assim, né. Pois bem, a rede Ethereum ela tem essa paridade com o, a Layer 2, né, que a gente fala hoje, mas na época ainda não sabia de tanta coisa, e uma das primeiras Layer 2 que fazia NFT e tal era a Polygon, né. E daí também teve um outro fenômeno que teve ali outra vez que eu vi o nome DAO. Tinha um marketplace, ó, isso é o meu começo do portfólio no OpenSea. Tem algumas coisas que eu fiz em Ethereum, mas teve muita coisa que eu fiz lá em Polygon, porque era barato também, que nem, no na rede Tezos. Só que daí a gente já estava expondo no OpenSea, que era um lugar que era mais falado do que, né, a rede Tezos é bem altcoin, né, bem pouco conhecida. E daí ali eu vi que como é que dá para mintar direto Polygon no OpenSea? Dá, mas, as minhas primeiras vendas que aconteceram de NFT foi ao redor de, né, uma comunidade que era o próprio marketplace, a DAO. Quer ver? É o Screensaver. E daí tem uma coisa muito particular, que era assim. Se você mintava, ó, clica primeiro, tá, ó, aí está minha página do OpenSea. Dá um scroll down bem para baixo, assim, lá as primeiras obras, que aí já tem um monte de coisa. Tem coisa que eu fiz na Zora, ó, essas coisas iluminadas, eu não fiz no OpenSea, eu fiz na Zora, né? Por que a gente está vendo no OpenSea? Porque o OpenSea é um lugar onde você vê tudo que tem na MetaMask, né? Ela tá programada para ver o que está dentro da MetaMask e acessa os bancos de dados centralizados para a gente ter essa visualização. Ó, começamos a chegar no final, que são as minhas primeiras coleções. Tem essas coisas que tem a foto de capa horrível, como eu falei, screensaver. Tava ali, tava ali escrito, ó. Mas vai mais para baixo tudo. Sobe um pouquinho. Ó, essa linha aí, pronto. Ó, essa primeira obra que tu tá aí com o mouse na frente da direita, foi a única. Não. Sorry, Bom, voltei. pode ser. Ó, essa aí da direita, ela foi feita no OpenSea mesmo. Então, quando a gente abre, tá escrito que é owned by Lea Blue e tal. Agora, se a gente vai naquela outra que você clicou, ó, e tá ali, ó, by Blue Discord. Aí você clica nessa primeira ali. Aqui embaixo tem, né, Blue Discordia. By Blue Discordia. Tá, volta de novo naquele lugar. Essa Essa aí, aí. Never. Aí tá escrito, ó, by Jacob Bean. Então, assim, ó, na verdade, eu mintava num lugar, mas no final das contas, quem criou a coleção e quem ficava de autor era o dono da coleção. Então, era uma DAO também centralizada, o Jacob que criou o marketplace, que tá ali em cima escrito, ó, screensaver.word é o nome da coleção, e daí no final das contas não fui, sabe? Eu fiz, mas foi outra pessoa que levou a autoria. Então foi um pouco de falta de transparência, mas também eu aprendi mais uma coisa. Ó, e daí tá escrito, era essa comunidade que rolava um grupo de Discord onde a gente divulgava. Tá morta essa comunidade já. Volta ali no Discord e vai no outro link que eu botei no chat. Ó, daí a gente tá vendo a plataforma mesmo. Eu não sei como é que é, se você tá conectada. Ixi, deu erro, inclusive. Acontece. Dá um reload aí. Dá uma Que estranho. abertura e quebra, né. Deixa eu ver se eu passar, por exemplo, o endereço da minha coleção direto, em vez de ser do geral.
Tenta. Uhum. Hum, Será tá que. bloqueado. Tenta usar outro navegador, talvez. É, eu vou tentar usar outra conta que eu tenho, mas eu. Não, outro navegador. Ah, sem ser Tipo, o Chrome, é. eu acho que eu não tenho. Eu tenho Safari, peraí. Bom, qualquer coisa a gente pula essa etapa, vai. Deixa, tá me dando muito trabalho, eu quero seguir o conteúdo. Uhum. Eu vou tentando abrir enquanto você segue. Tá. A curiosidade então era porque dentro dessa comunidade a gente conseguia divulgar para um público. Bom, inclusive esse problema que está tendo é porque tem falta de atualização, né? Essa comunidade morreu, mas tinham leilões que aconteciam lá dentro do grupo de Discord, era bem interessante. Teve, sei lá, 3 meses de muitas vendas, mas daí não embarcaram mais colecionadores, né? Ficaram só artistas se comprando. Então tá. Tanto, ó, se você for ali um pouquinho, baixa um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tem umas capas feias aí, ó. Tá vendo essas capas feias? Que são objetos 3D que dá para visualizar lá no marketplace deles, mas no OpenSea eles só abrem com essa thumbnail horrível, que tá, é a configuração que foi mal feita deles lá, né? Ó, se você clicar aí, provavelmente vai estar quebrado o link igual. Quando estava ativo, eles geravam até short link dos NFTs. Isso é em Bom, 2013. não, a obra eu fiz em 2013, mas eu mintei em 2021. Foi Uhum, esse período aí do começo dos meus NFTs. entendi. Então, bom, né, nessa coisa de tá, ia pro Discord, ia pro Twitter, né? Trocava bastante figurinhas, então teve alguns grupos de artistas que se encontravam, faziam collabs, tentavam organizar festinha no metaverso, tanto que vocês viram ali no OpenSea, aquelas primeiras coisas eram uns objetos voxel assim, em 3D, girando, umas roupinhas, e tal. Aquilo era do metaverso da Voxel, que é dentro da rede Ethereum, Polygon, né? Então, essa comunidade também do screensaver acontecia um pouco ali. Bom, pois bem, daí tava, as vendas não estavam assim aumentando, era muito, tinha que achar os leilões para conseguir vender, né? Você tinha que achar o colecionador que queria comprar e falar sobre a sua obra, seja no Clubhouse e tal. Até que um conhecido lá, ele pegou e veio com algumas missões, e era de uma outra blockchain, da Near. Então ele tinha conseguido, não tinha me falado direito como, mas uns trabalhos, né? De fazer mídias para. Deixa eu ver se entra esse marketplace, se eles também já não mudaram o endereço. Mas daí foi a primeira vez que eu ouvi falar da rede Near, né? Então, por exemplo, põe no search, sei lá, DAO, só para ver que deve aparecer lá em cima. Tem um Search for NFTs User. Um campo de Ah, busca do entendi. lado do Aham. logo. Põe DAO, só pra gente ver se tem algum resultado na busca. Então, não sei se vocês conhecem a Near. Ó, tá Esse vendo? daqui? Por exemplo, essa primeira aí, ó. Octopod DAO é uma DAO brasileira. Eu interagia com as pessoas que criaram essa DAO. A gente está vendo o quê? A gente está vendo um marketplace, quer dizer, uma loja, né? Um smart contract, que nem aquele cara lá fez do screensaver. Só que a Near, né, dentro da Mintbase é mais democrático. Você poderia criar o seu próprio smart contract. Então aí você está vendo registros de atividades que aconteceram, né, quando tinha essa distribuição de recursos, que é o que eu quero mostrar para vocês, o que que aconteceu, né? Aí a gente já tá vendo, entendeu? Fotos de resultados, né? Então, sei lá, essa artista aí é de Santa Catarina, MC Versa.
Mas quem fez essas obras ali, ó, se você for. Vou voltar. Aí, deixa eu carregar. Você Ai, entrou em. é, eu entrei para mostrar o que você citou dela, mas se você quiser eu posso ir em outro. Pode clicar pra gente ver como é que é. Tá escrito na descrição. Dá um scroll down um pouquinho. Então foi, ó, esses são, enfim, as atividades. Você tá girando aí o token. Ó, tá vendo ali, ó, tem esses dados, metadados, tá escrito, né? O contrato é da Octopus ponto Mintbase One ponto Near. A Near tinha essa coisa incrível, ó, ali embaixo dá pra ver o que que aconteceu de transações, ó. Daí tem os avatarzinhos, né? Tem Sal Versa, que é a artista, né, que mintou. Ela transferiu pro Macieira.near. Então, né, diferente do da rede Ethereum, que era aquelas hashes enormes, o nome da pessoa, ou tinha que comprar o seu domínio, né? Aí você já tá indo, ele já tá mostrando outras coisas da coleção, né? Então é isso, tem desde foto da artista que botou dos shows, porque ela fez essa interação com a Nier via a Octopod que deu algumas recompensas, sabe? Aí ela, né, onboardaram a artista, ela mesma mintou, mas está dentro do smart contract da DAO. Mas foi mais transparente, né, essa entrada dessa artista, por exemplo. Essa não foi uma DAO que, né? Ó, tá vendo essa pessoa aí, ó, Natasha? Ela que é meio que fundadora dessa DAO. Todo mundo veio de um outro lugar, que era a Gambiarra. Foi a primeira DAO, assim, dentro da Nier que começou esse movimento. Eu vou mostrar onde é que tudo acontecia, né? Como é que, como é que a Nier viu a comunidade brasileira. Eu botei no chat ali. Então a gente viu uma primeira parte do rolê, né, que é o marketplace, onde acontece os NFTs e tal, dentro dessa estrutura da Mintbase que é um pouco diferente, que é, você não podia simplesmente fazer um NFT, você tinha que fazer NFT dentro de uma loja, que era um smart contract. Então isso já era uma coisa coletiva, né? Cada loja tinha um coletivo de artistas e daí aqui que era o fórum, né? Tá vendo esse Creatives? Eu já fui moderadora dessa DAO. Ó, tá vendo ali, ó, Mintbase e vários tagzinhos que tinham. É... Ó, tá vendo a descrição aqui. This category it's all kinds of creatives contributor in your ecosystem. Então, essa categoria é para todos os, né, os criativos que queiram contribuir com o ecossistema Near para compartilhar ideias, projetos, fazer propostas de DAOs. Então, ó, essa palavra aí é muito importante, proposal. Então, assim, digamos que eu faço arte, né? Hoje tá um dia animado porque o PROAC é um edital que tá saindo, então tá todo mundo correndo atrás da documentação para os editais, né? Os projetos. No caso, a gente tá falando de edital projeto. Lá dentro desse universo era proposal. Então, alguém chegava e criava um proposal dizendo o escopo do projeto ali mesmo, vamos dizer ali, ó, em topics. Vamos pegar o primeiro que está aberto. Ó, isso tá escrito no título, ó. Culture DAO First Report. Então é a Culture DAO, né, dando o seu relatório. Então eram essas duas pontes, né? Era o proposal e o relatório, e o report, que era o relatório. Então aqui ele já está dizendo alguma coisa que aconteceu, colocando todas as carteiras que de repente foi a proposta de eles fazerem onboarding de pessoas, então tá colocando o endereço das pessoas, o grupo do Telegram, tipo, prestação de contas, e deu. Vai mais para baixo. Aí ele foi lá e marcou, ó, era bem essa dinâmica, você fazia o post e você marcava o Creatives DAO Consul. Então, eles iam lá,
Não tem nenhum comentário ainda, né? Foi ontem, ninguém respondeu, mas teoricamente os moderadores têm que ir lá e responder: ah, bom trabalho, receba a sua paga, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui um post da nossa abertura de atividades. Eu falei da gambiarra, né? Que foi a primeira DAO brasileira. Você pode talvez procurar no search, que daí é legal que você já vê como é que. Coloca aí gambiarra, provavelmente. Ó, apareceu até uma tag. A gente criava as tags das nossas DAOs. Então daí, tá aparecendo um sumário com todos os proposals que foram feitos, né? Na época que isso aconteceu. A última foi agosto de 2023. Então já tá fazendo um ano de última atividade que foi Festival Banai Solidário, né? Vai mais lá para baixo então para a gente ver as primeiras proposals. Deve ter um primeiro post que é tipo um announcement, que é apresentando qual que era a nossa proposta da DAO. Quem liderava era uma outra pessoa que eu achei que foi um pouco. Aí você foi, é um post meu, não é announcement delas, mas. Essa aqui é Our First Album Release. Não, esse fui eu que fiz. View latest post. Vai naquele. Aí, ó. Esse aí. Gambiarra Art Week. Homenagem. Esse aí foi uma coisa mais coletiva, assim. Ó, foi de novo a Natasha, da Octopod Down, né? Ela veio também da Gambiarra. Então, assim, ela também não falava inglês, ia nos tradutor, mas a gente aprendeu como é que era a linguagem para organizar e fazer essa proposta. Então, resumidamente, dizia o que que ia fazer, como é que ia fazer, justificativa. Ela até escrevia bastante. Tinha gente que era mais hacker que era bem mais reduzido, enxuto. Ó, ela botava tudo e o orçamento das coisas, para quem que ia, o link das pessoas, e daí. Aí tá vendo ali, ó, tá escrito AstroDAO, approved by Gambiarra DAO, voting on AstroDAO. Então essa, até, ó, o fórum onde a gente tá vendo é Web 2. Agora a gente vai para a parte que era a ferramentaria Web 3 que permitia a autenticidade, entendeu? Do que a gente estava fazendo como coletivo, distribuindo esses recursos, era tudo registrado nessa máquina. A gente chegou ainda nem estava, o aplicativo nem era assim. Eu não sei se esse link vai abrir porque teve atualizações. Eu vou abrir numa outra aba. Ó, põe para abrir em outra aba. Ó, daí tá vendo ali, até Aham. tem Aqui? até um marcado ali, ó. Blue SW era a minha arroba, né? Eu até marquei como sold, porque eu acho que na época talvez eu era moderador, então Legal. eu dei uma sugestão que ela precisava, tipo, corrigir, e ela foi lá e corrigiu. Então era isso, assim, diferente de um edital, que se você ou é aprovado ou não é, nessa dinâmica as pessoas ainda, tipo, poderiam ir corrigindo o projeto, conforme se o pessoal da moderação falava assim, pô, essa pessoa é esforçada, de repente só precisa de um toque aqui para melhorar, e daí você tá indo e vendo a correção de coisa que todo post antigo, né? Fica muito público, né? Muito transparente. É tudo muito transparente. E daí teve momentos que foi tenso, entendeu? Teve muita loucura, porque dinheiro ainda, né? Ó, deu certo de abrir a parte, digamos, Web3 é aqui, só que quebrou, né? É o Clica link. no, na casinha, clica na casinha aí pra gente ver o que que aparece pra ti. É que como você não tem a wallet, né? Uhum. Põe aí no search, põe no search gambiarra, que era sobre o que a gente estava falando Aham. ali, né? A gente vai Entendi. ver então a representação do que a gambiarra tinha. Depois a gente volta na Mintbase para procurar a gambiarra lá também. Que daí a gente vai ver. Lá foi o início. Antes da gente aprender a mexer na máquina de DAO, a gente estava mexendo, né,
Os NFTs, era coletivo de artistas, né? Calma, segura um dia. Tá. Aí, ó, clica no logo ali, Gambiarra DAO. Ó, então essa era a DAO. Ou seja, aquele endereço ali, gambiarra-dao.sputnik espaço DAO.near, era o endereço que se eu mandasse dinheiro ia estar lá. Né? Até tem fundo na Gambiarra, ó, tem $500 parado ali. É tudo transparente. Então tá, dá um scroll down. A gente tá vendo ali, ó, a evolução desde a fundação. Então esses riscos aí que recebia o fundo, né? E distribuía para as wallets. Todas as pessoas que, entendeu, executaram projetos passaram por aí e tá lá o pedido delas. Dá um scroll up um pouquinho. Ó, vê ali em cima, eu falei proposals, né? Então tá ali, ó, tu tá vendo o draft que tem um vermelhinho do lado, proposals. Aí. Pronto, era assim que funcionava. O último proposal fui eu. É, só que Expirou, tipo isso? O tempo expirou? não, esse, por exemplo, teve um voto e daí, mas foi aprovado por outro. Isso é uma outra coisa, vai bem para baixo de repente. Vai o mais para baixo que a gente vê o começo das atividades. Então, essa carteira coletiva, ela precisava receber, né, usuários dentro dela para fazer os pedidos de retirada de fundo, mas não só. Tanto que aquele lá que estava expired não era um pedido de fundo, era um pedido de outra coisa. Nu, muita atividade, né, Leia? Isso a atividade foi só 2022, 2023. Ó. Mas foi um anos ativos, bem ativos. Foi. Então, a gente teve acesso pela Creatives DAO a um fluxo de, sei lá, $5.000 por mês, cada DAO. Cada DAO madura, né? Depois começaram a criar regras para ficar mais difícil esse pedido, né? Porque começou a ter mais gente pedindo, mas o problema é que os artistas não vendiam, sabe? Não tinham fluxo. A gente está quase chegando na fundação da DAO. Vamos ver que data que é esse marco, né? Já tá em maio de 2022. Porque eu, paralelamente, né, eu com um círculo de amigos que eu tinha, que eu sabia que elas não iam chegar na Web3 por conta, eu fiz uma outra DAO que ela era, digamos assim, mais centralizada nessa afetividade, né? Todo mundo se conhecia, ou a gente viabilizava que as pessoas se deslocassem de suas cidades para fazer uma atividade, né? Então, todo mundo é artista, experimental, então faz muita coisa sem receber, né? Então era a proposta da Nomad Label é orcem seus projetos. Então, sei lá, a gente financiou coisas simples, assim, sabe? Ensaio de dança, uma apresentação, ensaio fotográfico, a publicação do negócio, uma exposição física, uma exposição virtual, gravação de coisas. Estamos chegando. Gente, é muita nostalgia ver. Ó, Marco Chegamos. Zero, Guine primeira. Então, ó, foi 12 de janeiro de 22. Eu tava em Florianópolis nessa hora. Aí o The Philosopher, que é o founder dessa DAO, adicionou a Guine, que é uma artista curadora. Eles faziam muitas parcerias na época. Ela continua super. Os dois continuam super nativas no Web3. Então, assim, ó, a atividade foi. Philosopher pediu para adicionar Guine como membro. E daí era só ele que criou, né? Então ele votou, aprovou, vai para cima. Esse é o propósito número 0. Aí ele pediu para adicionar o Beco Pro.
aprovou. Então ele conseguia como ele programou, ele conseguia com um voto adicionar. Entrou depois o Dazo, fotógrafo, Mig, aqui de São Paulo, continua, bateu várias fotos de chá com bolo. Então, assim por diante, ele foi adicionando. Aí depois tinha uma coisa que precisava fazer um depósito para entrar na DAO, né? Então, ele começou a organizar isso loucamente no Telegram, o pessoal começou a entrar, e eu fiquei receosa de entrar como membro da Gambiarra. Falei, não, eu quero ser membro da comunidade, eu quero mostrar para a comunidade que uma pessoa não precisa ser membro para submeter um proposal. Enquanto isso, eu vou fazer a minha DAO, que era a Nomad Label. Mas antes de eu fazer a Nomad Label ser uma DAO, eu só operava com a loja que eu criei, né? Então era um onboarding na loja. Eu fazia proposals pelo ecossistema Near, pedia para várias DAOs, né? E enquanto eu ia também ajudando a formar esse corpo da gambiarra, submetendo. Então, se a gente for ali, volta para o Fórum Gov Near. Então, vai tudo que aconteceu no fórum tem que se reportar a uma atividade lá, entendeu? Pedido de dinheiro vai ir, aí tinha os prazos. Nossa, era uma loucura. Aí a moeda oscilava. Os brasileiros tudo desesperado com a faca, né? Assim, querendo pagar as contas com aquela cripto, né? Então, isso foi um fator bem complexo, assim. Tipo, a gente acha que se vier dinheiro vai resolver. Olha, não. Organização, precisa ter visão. Ninguém sabia nada o que era DAO. Era assim, três pessoas sabiam um pouquinho e tinha alguns brasileiros que moravam em Portugal que estavam no movimento, né? Antes da gente. Então a gente foi meio que apadrinhado por essas DAOs de Portugal. Então, ó, por exemplo, eles fizeram, ó, tá vendo o último da lista ali, ó, Concluded, Mint Base Sunday, edição 10. Então, foram várias edições desse evento que o Macieira fazia, que era, um dia do mês, todo mundo tinha uma regrinha para mintar para tentar criar um hype. E tinha uma recompensa também para quem participasse, tinha o dinheiro para comprar quem usava as hashtags. Mas nesses linkzinhos iluminados todos dá para algum dado. Ó, eles é a comprovação do que aconteceu. Na galeria tinha uma festa no metaverso para exibir todo mundo que participou da thread. Tem link que nem tá funcionando mais. Os metaversos dele, ó, dão uma bugadinha. Tipo, isso aí era um aplicativo dentro da Nier que eles tinham feito, que é você fazer uma curadoria. Cada um desses quadradinhos é um NFT que existe na Nier, né? O pôster, eles faziam NFT. E daí você conseguia clicar aí e entrar num mini metaverso com a exposição dessas obras. Não funciona mais, então nem tem como mostrar. Sim. Mas é legal Ó, que registra até hoje, né? ao mesmo tempo, isso não é Web3, né? Então qualquer um pode apagar, né? O autor pode apagar, o moderador pode apagar. Tinha essa coisa de controle e censura também, né? A Nier é uma empresa, gente. Então parecia que era tudo muito comunitário, mas aquele dinheiro que a Creatives recebia para distribuir vinha da Nier Foundation. E eu fui moderadora bem quando a Nier Foundation falou: o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Então, muita coisa Legal. que aconteceu foi ao redor de uma exposição que chamava Fêmino. Foi assim, reuniu muitas mulheres que expuseram, né? E daí ali era assim, pelas essas mini grants que tinha, né, na Nier, e atraindo gente, as pessoas às vezes criavam regrinhas assim, te dou tanto, mas você tem que comprar a obra da coleguinha. Nossa, muita A- nostalgia ver todos esses avatares. Acaba que vai circulando, né? O fundo ele distribui para a comunidade e acaba que às vezes a própria comunidade precisa reinvestir para ter uma circulação em outros projetos, tipo isso?
Isso é o que não aconteceu. No final das contas, tipo, não teve liquidez, né? Mas tinham tentativas de fazer isso artificialmente, né? Que a Grants, assim, as pessoas aprenderam a operar no AstroDAO, aprenderam a fazer esses pedidos de proposal, mas ninguém era programador, não criaram seus próprios aplicativos. É, também falar de NFT no Brasil. A gente fazia os eventos presenciais, mas, tipo, não dá, sabe? É, acabou que não gerava conexão, as pessoas não entraram, era muito complicado, sabe? Às vezes criava carteira e não fazia nenhuma atividade. É, então não atingiu um público muito externo, sabe? E daí foi aos poucos o fundo cortando de cima para baixo e enfraquecendo as comunidades. Ainda tem gente lá, mas eles estão dentro de um sistema mais meritocrático que obedece às verticais da Nier. Por exemplo, a gente está aqui num zoom in de uma coisa muito perto de que aconteceu comigo, sabe? Aqui, esses artistas brasileiros, mas se a gente vai, tipo, lá no fórum Nier, direto, clica no link no ícone da Nier ali em cima. Você vai ver que Creatives era só uma das verticais, dá um scroll down. Tem ali Ecosystem, tem Near Community Node, mais para baixo. Sei lá, por exemplo, Marketing DAO. Essa DAO a gente às vezes se relacionava com eles. Eles não eram uma coisa descentralizada, cheia de votação. Que eu fui moderadora da Creatives DAO, que distribuía para 70 DAOs que nem a gambiarra no mundo. Foi uma loucura isso. Agora, ó, essa galera, eles eram um time fechado que não tinha um revezamento de council. Então eles aceitavam o que vinha de propostas que eles achavam que era válido para o ecossistema. E isso às vezes é muito subjetivo, né? Porque a gente vindo do sul global, a gente está querendo fortalecer a nossa comunidade, né? E eles, alguns pessoal assim que não tem tanto perrengue, né? Então essa grana às vezes eles investiam, né? Ou mesmo não era um dinheiro que ia depender para as operações das paradas acontecerem. Então eles poderiam estar sempre produzindo, né? Em, como é que diz assim? Adiantadamente e pedir fundos retroativos. Tinham várias categorias, né? Se a gente vai entrar em qualquer um desses proposals, por exemplo, vamos pegar um chamado proposal ali. Aqui. A gente ver como é que é um pedido. Então tá, esse Neco, ele veio lá e falou, ó, o show Um podcast podcast. mensal para o mês de junho. Ele fez essa proposta. Junho de Daí 2023. ele coloca o link de coisas que já aconteceram, de partes desse projeto, ó. Tá vendo? Aham, do O versão de link ali, abril. aí US$ 4.000, tal. Aí ele mostra as métricas, né? O alcance. A gente foi cortada porque a gente não conseguiu ter esse alcance, né? A galera da Ásia conseguia, às vezes, ter um alcance. Eu não sei quanto que era real, né, desses números, quanto que não era robozinho. Vamos dizer, só vamos ver a resposta dos caras. Aqui? Ninguém respondeu nada. Sim. Simplesmente a Marketing DAO ignorou essa proposal. Não teve nenhuma resposta. Normalmente é isso. Seria legal se a gente volta Ver então. Vamos ver se a gente ver uma acha. que tem resposta no final? Approved, ó, tá escrito ali approved. Normalmente a pessoa escreveu o proposal e daí os councils eles editam onde estava escrito proposal, eles editam para approved. Então já tá aí. É a mesma coisa, ó, a pessoa escreveu um proposal, só de um influencer e tal. Aí o link das coisas, as métricas. Você viu a diferença da escrita desses caras para a escrita dos brasileiros? Sim. A justificativa, um monte de coisa. Eles ali é muito técnico, né? Daí é isso, a comunidade comenta, entendeu? Se tem coisas assim que
para mostrar que é uma comunidade está começando, para mostrar que ela existe, assim, aí bastante gente da comunidade vai nos comentários para falar. Mas às vezes acontece uma negociação nessa sessão de comentários, onde os moderadores vão falar: ó, tá vendo? Esse segundo comentário ali do SO, o que ele escreveu ali, ó, valeu pelo proposal, querido, mas será que não seria necessário especificar, não sei o que, tarará? Também, aí ele fala, fulano, bacacá, também perceba que precisa de reportes da outra atividade que vocês fizeram antes. Então, assim, imagina, e para mim isso era muito legal, porque você tinha mais chance de continuar podendo receber os fundos, né? Porque quem era o guardião do fundo ainda dava uma negociada ali, ô, melhora a tua proposta aí. Ô, vocês Tinha que pediram no ter. mês passado, receberam o dinheiro, mas não mostraram o que que fizeram com o dinheiro. Então, era bem Legal. desgastante ter que fazer isso, mas era divertido. Leia, e tinha que ter um quórum mínimo ou tinha que ter uma quantidade de tempo ali até aprovar? Como que eram esses mecanismos assim da aprovação? Que você poderia Então, comentar um pouco? o marketing DAO é completamente arbitrário, não tinha prazo, eles que falavam assim, um por um, não, a gente nunca sabia. Aí às vezes vinha os reportes deles, assim, não, esse mês a gente aprovou isso, 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 isso. Mas na Creatives DAO, que eu fui moderadora, eram ciclos, então tinham várias datas de submissão do projeto e tal. Entra de novo ali no AstroDAO, Sim, e daí, ó, a gente viu aqui a aba dos proposals, né? Mas volta. no menu. Não, não, na setinha para trás. Ah, tá. Ele é um pouquinho mais lento, então deve estar carregando. Então, é isso, eu falava, é porque assim, a Web3 é como se fosse um orelhão, sabe? Você tem que ligar, telefonista, eu quero fazer um pedido, Aí, ó, dá um, dá um pediu pra. refresh aí. Aham. Ó, Uhum. ali em cima, tá horrível essa user interface, né? Esse cinza bem clarinho ali. Aqui, Depois do proposal, a gente viu o gráfico do founding, daí depois tem members. Clique em members. members. Ó, até hoje tá, essas pessoas não saíram a essa DAO, enfim, as pessoas não se deram o trabalho de destruir ela, que nem eu fiz com as minhas. Então, tipo, tá aí as contas ainda paradas. E daí você vê, é, ó, por exemplo, o Dazo, tá ali. Ele tá com o cargo de council, então é um cargo de liderança que vai fazer a aprovação derradeiras, assim, né? Ali embaixo tem quantos votos que ele fez, então tinha essa gamificação da interação, né? Todas essas votos que eram feitos, aprovação, negação, iam sendo contabilizados. Depois aquilo mostrava, quando você ia fazer, às vezes, alguma aplicação dentro do ecossistema, eles diziam, não, esse membro é ativo, ele tá, não, ele responde, não, vale a pena entrar no time. Agora, a Natasha ali tá só member, ela não tá como council. Então, cada DAO, quando você ia criar uma DAO aí, você programava que cada membro ou cada cargo, né, tinha acesso ou o poder de voto era diferenciado também. O council normalmente tinha mais poder de voto para fazer uma decisão rápida. Às vezes 3 votos aprovavam, né, enquanto Ô, os Leia, membros. Oi. desculpa interromper aí. O Jades fez uma pergunta aqui, aí eu tenho. Tá descrita aqui do lado aqui. Aí eu tenho uma para fazer também. Como é que era dividido essa grana entre os membros da DAO? A remuneração. Então, a gente viu ali o Gov, né? Na governança era onde as pessoas, ó, clica num proposal. Na, às vezes o projeto é grande e várias pessoas vão receber, é difícil de enxergar, mas
a gente deixava sempre tudo descrito para onde que ia cada, né, para cada wallet que ia distribuir. Então, por exemplo, se fulano fez tal trabalho, tá lá orçado qual wallet vai, entendeu? Mas quem submeteu o proposal é que vai receber para distribuir esse fundo. Às vezes o próprio proposal, ele estava imbricado a questão de fazer a DAO interagir. Então, tinha, por exemplo, um concurso e daí para receber a recompensa as pessoas tinham que entrar na DAO, tipo, a pessoa de fora da comunidade tinha que entrar no AstroDAO e submeter o pedido de pagamento lá. Para isso ele tinha que ter às vezes um dinheiro de gás. Então, às vezes isso complicava, mas se já eram usuários que estavam no ecossistema, né? Então, cada um pode fazer o seu pedido. Entra de novo então no, então assim, aí estaria descrito para que wallets vai e se a gente vai em proposals, Aqui? ali, não, não, onde você estava? No AstroDAO. Certo. Vai em Proposals. proposals, aí são os pedidos de fundo, ó. Por exemplo, vai scroll down um pouquinho. Ahn, É transfer, né? devagar. Aí, ó. Pronto, clica nesse. Esse é um proposal de pedido de pagamento. Ela, né, brasileiro, tá escrito em português, a produção de adesivos, né, eu estava nesse evento. Então ela foi lá, pediu esse dinheiro, sacou em stablecoin, que nessa época a gente já conseguia receber os fundos em stablecoin, porque uma época a gente recebia em Near e daí era super instável. Você orçava, né, o projeto em Near e daí mudava a moeda de uma semana para outra, era uma montanha russa e às vezes derretia o dinheiro, né? Ou crescia. Então ela mandou e daí tem ali, ó, 4 positivo, vai para baixo. Então o Dazo, ó, tá até dividido em categoria. Quem que votou? Votou o Dazo e a Cleusa, que era um council. O outro council que tava não votou. E membros da comunidade votou mais o Vini e a Isa mesmo, que submeteu a proposta, era membro, ela votou nela mesma. Esses votos em roxo são os outros membros que não votaram, mas 4 era a regra para aprovar. Ou não era 4, mas é que o poder de voto dos council era suficiente. Então, 2 council dizendo que tá aprovado, tá aprovado. Vamos dizer que um council não não aceita isso aí, ele vota contra, e daí anula um voto a favor. Bem interessante. Esse astro, ele executava a transação a partir do momento que estava aprovado, ele que era responsável por movimentar o fundo e distribuir para essa proposer, né, que é, no caso aqui a Isa, ou vocês tinham que usar uma outra plataforma para transacionar, né, para executar o Então, pagamento. essa é a máquina de DAO, ó, dá a volta, dá um aí gente não, aí Uhum. então, Aqui esse tem o endereço fundo, né? é a wallet. Se você, tipo, você cria um pedido, né? Como você não está conectada, não vai dar para fazer isso. Mas você criava o pedido, então você tinha que conectar a wallet para criar o pedido. Você tinha que pagar um gás para esse ticket estar aí, né? Era um gás que era retornável. Ele ia para o banco da DAO, entendeu? Certo? Tinha até um mecanismozinho de stake dentro da DAO. Entendi. Ah, tem Ó, como então, por exemplo, filtrar o também. layout, tá vendo? Aqui do lado tem essa imagenzinha da bandeira, o ícone. Tudo isso eram coisas que você tinha que submeter um pedido, né? Uhum, No caso aqui está com pedido financeiro, às vezes o pedido era para alguma coisa de mudança de layout, mudança de nome, tirar membro, colocar membro. Então, por exemplo, sair um membro. Eu quero sair. Daí a pessoa vai lá e fala: Não, você fica. Sei lá, né? Enfim, deu de tudo. Aí, ó, ali a gente tá vendo members, né? Na linha proposals tem várias coisas. Tem all, tem function calls, governance, transfer, bounties.
Então, ó, governance, foi a questão, né, de que a Thaís pediu para mudar o logo, tal, ela fez essas atividades. Entendi. Aí vai lá para cima, ó, transfers são as atividades De pagamento, de né? de pagamento. Agora o mais interessante é a primeira ali, Functions a call? prim function call. Isso é uma loucura, esse tinha que ter um pouquinho de noção de programação. Esse aí meu que foi rejeitado, era um function call. Clica nesse link aí da Governor que eu estava falando. Esse? O link roxo. Ok. Sempre a gente endereçava sobre o que a gente estava falando ali nesse nesse link. Então eu sei Ninguém, lá, foi o meu ninguém da pedido, NIR, minha desculpa. despedida de moderador e os porquês eu coloquei nesse pedido aí. Até o Luca fez esse comentário ácido. Leia, o processo de, digamos, onboarding para as pessoas entenderem como que funciona o Astro, como que funciona o Gov, era amigável? Como que foi isso, assim? Ou vocês participaram até da criação da plataforma, tipo, na época que vocês usaram a plataforma, ela já era estável, ou ela passou por mudanças? São curiosidades que surgem porque às vezes as DAOs elas ficam muito preocupadas com a criação das ferramentas que vão gerenciar tudo, né? E aí eu queria entender da sua experiência quando você entrou, se já tinha essas ferramentas rodando e pessoas que já entendiam bem e foi fluido ou como que foi? Conta pra gente. Caótico, caótico. Tudo mudava. Tipo, o AstroDAO não existia quando a gente entrou. A gente entrou numa outra versão do Sputnik ainda, que não que tá fora do ar. Eu até tô surpresa que a gente tá conseguindo ver tudo aí, mas eu também suspeito que pode ser que muitas funcionalidades debuguem, porque os founders estão fazendo outra coisa da vida. Porque a Nier, ela, com uma empresa fechada, assim, e tentando. Ela queria ser uma coisa user-friendly para usuários não Web3, assim. Mas tinha a linguagem própria, né? Não era muito amigável. Assim, por exemplo, como eu falei, no começo a gente recebia os fundos. Dá um scroll down um pouquinho para baixo. Nas outras Não, propostas, tem né? Eu que tô dentro. do function call. Pronto. Ó, Tem por várias que exemplo, inspiraram, mas essa aqui foi aprovada, ó. então assim, ó, tá vendo que ali o que que é? Vote to approve. Então assim, ó, a gente às vezes isso é uma boneca russa, porque a gente recebia da Creatives DAO.sputnik/DAO Nier, entendeu? Então, assim, tinham para as DAOs receber o dinheiro e os usuários poderem acessar esse fundo, as DAOs tinham que pedir esse dinheiro para uma outra DAO maior, que foi aquela que eu fui moderadora, Creatives DAO, né? Então, aí você tinha que mandar um voto, essa é escrito em código, assim. E você tinha que pedir para votar para aprovar, porque você podia pedir para aprovar para rejeitar. Se tinha uma DAO que não estava concordando com uma coisa do ecossistema, eles faziam um pedido de voto para rejeitar. Aí tinha que escrever em JSON aí, ó. O ID do token, a atividade vote to approve, Esse foi, né? foi rejeitado ou não? Só Esse Então, fail, mas o que que pode ter sido fail? Esse meu pedido. Eu pedi para várias DAOs no ecossistema. Então, entendi. o voto que a gambiarra não aprovou não fez diferença. Precisava de mais gente para aprovar isso aí, mas não, entendeu? Não foi Deu fail. suficiente, tipo Não, o fórum. o prazo, porque tinha um prazo a votação, durava, sei lá, uma semana. E daí imagina, um monte de gente fazendo um monte de coisa. Você tinha que ir no Telegram, achar o usuário e falar: vota na minha proposta. Ó, Então esse cara aí é o moderador, então ele tá. O que que ele pediu ali, ó?
Ele pediu para aprovar o reporte das atividades que ele fez um bom trabalho naquele semestre, naquele mês ali, entendeu? E daí ninguém da gambiarra votou nele porque ele tava meio que boicotando a gambiarra. Ou a galera também ficava às vezes meio que paranoica, sem saber o que era, sabe? Tipo, a galera do Brasil era muito esquentada, assim, a gente reforçou a fama que tinha. A gente chegou e causou, porque lá em Portugal todo mundo comia quieto, não fazia confusão, sabe? Eles Entendi. viram da onde vinha o dinheiro, tinha os eventos lá em Portugal, né? E daí aqui, uma coisa também que é curiosa é, muita gente no Brasil, artista, colocava o seu nome, né? Tava lá como uma pessoa física, acreditando e mostrando fotos. E se você perceber ali no fórum, tem muita gente que é um nome, ó, tipo esse cara aí, BRZK. Pô, então tinha muita gente que era usuário meio anônimo, assim. E isso dava uma confundida, principalmente assim, no pessoal de uma geração, né? Tinha muitas mulheres artistas, assim, às vezes que não conseguiam lidar com essa coisa dos avatares. Porque daí às vezes chegava gente anônima no fórum para questionar se aquele proposal era válido mesmo, mas ele não falava quem era. Mas é isso, a Web3 você pode ser um avatar anônimo, né? Então foram coisas que foi interessante ver esse choque cultural, sabe? Eu ia mencionar isso, que tem a parte tangível da governança, são todos esses processos que é uma espécie diferente de burocracia, mas tem também todas as coisas intangíveis da cultura, né, da parte social, de como as pessoas se adaptam. E por mais que, pelo que você falou, me remeteu uma palavra que eu não sei se é muito comum em outros estados, assim, mas lá em Minas a gente fala que é uma peleja danada, né? Então, é, esse trabalho gerou muitos aprendizados, né? E tomadas de decisões, de DAOs que deixaram de existir, né? Talvez elas existiram pelo tempo que fez sentido o projeto, e pelo que eu entendi, existia uma cadeia, né, de tipo DAOs, não sei se poderia considerar sub-DAOs ou um ecossistema de DAOs que se complementam, porque tem DAOs que podem ter um poder de voto para captar um fundo, mas às vezes eles não têm o poder operacional, e aí vem uma outra DAO para gerenciar a operação de uma proposta que uma outra DAO aprovou. Faz sentido, Leia? Era um pouco por aí? Eu quero compartilhar a tela aqui para eu tentar mostrar, eu ir falando e desenhando o que acontecia lá. Legal. É, vocês estão vendo a minha tela? Não. Ainda não, eu não tô vendo. Agora tá Agora sim. carregando. Tá. Pra mim ainda tá carregando. Agora foi. Tá, então tinha o protocolo. O protocolo. E daí no protocolo, Foundation, que digamos que tinha um tesouro. Essa parte é meio misteriosa pra gente, o que acontece nessa camada aqui, né? Mas daí a Near Foundation, no começo, que a gente entrou, teve essa ideia de criação de verticais. Então tinha um tesouro que estava sendo distribuído para Marketing DAO. Marketing DAO. Vamos mudar a cor aqui. Amarelo. Estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá bem É, legal esse. É um infográfico. Creative DAO.
Tá. Aí, sei lá, DevDAO. É... Ah, e vamos dizer que tinha uma outra que era uma. Não, deixa eu mandar um postinho. Beleza. Tá. Então, assim, até tinha uma interação desse ecossistema da Creatives e do marketing eram coisas mais acessíveis. Eu não interagia com essas aqui. Essa Human DAO foi incubadora de um monte de startup que criou aplicativos e modelos de negócio mesmo ligados a mercado, assim, mercado de tecnologia, né? E essa galera criou boa parte da infraestrutura que depois estavam vindo, mas tinham funcionários, assim, aqui nessa camada tem vários funcionários e tem várias operações que são centralizadas e isso já vem mais mastigado para cá. Mas então a gente estava aqui, a Creatives DAO recebia, vamos dizer assim, ó, não vou saber números agora, tá? Mas vamos dizer um número redondo assim, que recebia da Near Foundation por mês. Então a gente que quem que estava aqui tinha 5 calça. Como que funciona isso daqui? Não sei, tá? Essa aqui eu sabia também que eram 5 cálcios fixos, vamos dizer assim. Fixos. Sei lá como que eles foram pro poder. Tinha um cara lá que é o dono da Aurora, tinha um outro cara que era um influencer e tal. Aqui, rotação. Os meus ex-colegas, eles continuam no poder até hoje, depois parou de ter rotação, mas vamos dizer que essa era a fotografia de quando eu entrei. Então tinha um ciclo de, sei lá, 6 meses ou 8 meses que ficavam 5 cálcios e esses cálcios eles iam fazer tipo, sei lá, guardiões dos fundos. O canetaço ia ler os proposals indexados para pedido de fundo para eles. No caso, quando a gente estava aqui, a gente tinha um regimento que era bem aberto, que foi onde tudo aconteceu. Não tinham muitos obstáculos para pedir esse fundo. Tinha, né? Por que que veio esse dinheiro, gente? Por que que veio esse dinheiro? Essa que é a pergunta, né? Para a Near Protocol existir, teve investidores do mundo real que botaram, né, dinheiro fiat para emitir os tokens. Então a Near Foundation estava precisando emitir tokens. Então ela distribuiu em atividades que voltaria o retorno para a construção do ecossistema. Se aqui era para desenvolver as soluções Web3, aqui para desenvolver as soluções de mercado, aqui para tentar divulgar isso, mas meio que nesse caráter de comunidade, da cultura, a gente estava, por essa coisa de rotação aqui, a gente estava experimentando um modelo descentralizado. Então, para entrar, os próximos cálcios eram esses cálcios que aceitavam as propostas que iam ser mandadas. Então, os 5 cálcios que me antecederam aceitaram o meu pedido de ser a próxima cálcio. Mas depois a história foi diferente. Mas tá. Os Guardiões do Fundo recebem proposals, muitos proposals. Proposals do quê? De DAOs. De membros. Users. Sei lá, vamos dizer que, entendeu? A pessoa podia ser mais engajada, menos engajada. Podia vir uma pessoa bem aleatória aqui. Vamos dizer que esse user aqui é uma pessoa com uma cor aleatória. Ó, verdinho. Tá? Esse cara aqui
É, quero. Grant. Aí ele chega e mandou isso aqui pelo Gov. Dá para entender mais ou menos? Simplificando o papo, né? Ele veio aqui e escreveu alguma coisa. Vamos dizer eu, como é que eu comecei? Atividades. A primeira atividade que eu fiz deve ter sido bem cara de pau, entendeu? Antes de eu ter DAO. Era uma mera user, entusiasta. Bastante coisa também rolou, gente. Depois, sintam-se à vontade em, entendeu? Acho que pegar e dar uma xeretada, assim. Bora lá. Ó, estamos quase chegando. 2021, será? É. Cheguei aqui. Olha só. Primeira coisa que eu fiz foi comentar aleatoriamente. Aqui tem vários users lá daquela época das DAO que a gente estava vendo na gambiarra. Eles estão comentando aqui uma coisa, ó. Hype Battle. Então era um concurso das caveiras. Eu não entendi. Aí as pessoas davam like, ó. Teve 1.000 pessoas que viram. E daí as pessoas submetiam a arte aqui no fórum mesmo. E daí a votação. As regras estavam escritas ali em cima, né? Mas a votação estava acontecendo aqui mesmo, ó. Então essa pessoa fez, disse qual que era a carteira dela e 4 pessoas deram um coraçãozinho. Você vai seguindo, vai evoluindo o concurso e as pessoas, congratulations, não sei o que, great job. Então esse foi o meu primeira hello. Teve um workshop aqui que eu não consegui ir. Song Contest. Esse foi então quando tudo começou. Teve um concurso de música, eu submeti a minha música e daí recebia 6,5 NIR. Na época o NIR tava US$ 7. Foi um dinheiro assim inesperado e ganhei uma loja. Ganhei a loja da Nomad Label. Que daí foi quando eu comecei as minhas atividades, assim, meio que de líder comunitária antes de fazer a DAO. Ficou o pessoal falando, faz a Nomad Label virar DAO. Assim, poxa, já tem a gambiarra. Eu quero fazer só a curadoria dessa loja. Então, estou fazendo onboarding das pessoas para a loja. Então, pegava artista por artista na mãozinha e adicionava as pessoas. Tinha uma, ó, como eu minimamente onboardada tem que estar. Pera, deixa eu ver se. Gente, eu já não tô mais nem conectada na. Enfim, como eu sou a dona da loja, então eu teria acesso a adicionar usuários nessa loja. Então tem aqui, ó, as obras da minha amiga que mora lá em Berlim, a obra da Adriana da dança. Então ai, eu, eu de barba, não quero ver. Pôster do primeiro evento físico que eu fiz com esses dinheiros. Foi até o vídeo aqui da apresentação. E tá aqui a venda por US$ 3 os NFT que não vendia muito.
a gente a gente mandava para as pessoas de presente para elas terem na carteira delas. Mas aqui eu, enfim, eu comentava o que que aconteceu e também daí o NFT entrava no na justificativa, né, no report. Eu estava bem no começo da carreira, mas agora ele já deu um pulo aqui para cima. Tcharam. Deixa eu ver se eu acho um proposal. Leia, que Oi. experiência rica, né? A gente até se perdeu aqui no horário, mas eu acho que foi super válido Não, ter a gente avançado. não se perdeu no horário não, eu tô nas 8 horas aqui, porque tinha o Creative Coding. Ah, tem uma intersecção interessante, né, entre os temas mesmo de DAO e dessa perspectiva da programação criativa, porque você, como artista imersa ali no movimento de DAOs, provavelmente, né, tem um tanto quanto de programação criativa nos projetos. Olha Enquanto só, você transmite, eu deixa eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão para compartilhar. só terminando aqui, fechando, eu mandei o link com aquele pedido que eu fiz para ser moderadora da Creative DAO, entendeu? De ser user para criar minha própria DAO, para ser moderadora da DAO que distribuía fundos. Foi assim que eu pedi para entrar. E foi votado tudo, tá tudo nesse post, depois vocês podem dar uma olhada, mas obrigada, gente. Sim, eu queria ouvir se vocês querem continuar um pouco, eu respondo aqui o que vocês tiverem de pergunta. Eu também não queria interromper o fluxo, era mais porque eu não tinha essa clareza de que a gente ia avançar. Por mim ainda era 8 horas, na hora que eu olhei no relógio já, sei lá, me perdi no tempo. E achei muito valioso, tem vários insights que eu acho que vai contribuir com o estudo, né? Porque como a gente está antes, a ideia do estudo era prosseguir com um consenso de qual DAO a gente focaria para criar e passar por toda o template que o Walter, né, propôs, com todas as fases, com todas as informações que uma DAO precisa ter para se constituir. E aí a gente anulou essa ideia de focar em uma DAO só e cada um propôs a sua ideia e a gente poder ir criando essas múltiplas DAOs, preenchendo todos os requisitos ali de objetivos, de justificativa, tudo que precisa para formalizar uma DAO, digamos, né? Então a gente vai passar por criação de vários propósitos diferentes, projetos diferentes, e pelo que você trouxe hoje, é justamente isso que você vivenciou, né? Você tinha interação com outras DAOs, você precisava, às vezes, engajar membros de uma outra DAO para que os seus projetos tivessem a visibilidade que precisasse. Então, acho que foi muito instrutivo, assim, para mostrar que a gente está numa direção legal, onde a gente pode realmente ir desenvolvendo nossas ideias em paralelo, para que essas ideias possam ser fertilizadas em ecossistemas diferentes, se uma DAO quiser criar de forma no code, outra quiser usar Solidity, outra quiser ser criada, né, tem várias ideias que estavam orbitando aqui no grupo de estudos. Então, esse é meio que o meu comentário, assim, os insights que eu achei mais pertinente assim para comentar, mas queria passar o microfone para alguém que queira registrar também um pouco do que achou da apresentação da Leia ou que tem alguma dúvida, né?
Se ninguém tiver nada para dizer, tiver com vergonha, tiver muita coisa na cabeça, eu posso mostrar como é que foi a migração do resto de fundo que, que sobrou da Nomad Label, que eu mandei para uma DAO, então, na Polygon. Só, Que é... só uma pergunta. É, você demonstrou ali que tinha aquele rateio, né? Tinha primeiro um orçamento, aí vocês recebiam esses fundos. Aí, como é que vocês faziam o repasse desses fundos? Por exemplo, quando a pessoa concluía o trabalho, ou logo no início do projeto, ou fazer divisões, ou fazia marcos para poder fazer a distribuição desses fundos, dos trabalhos que estava dentro daquele projeto lá. Então, essa é o tipo de pergunta que a gente fazia quando estava chegando, e a resposta era: cada DAO se organiza da maneira que quiser. Não tem regra última, era uma loucura. Isso era bem problemático, porque é experimental, né? Então precisava ter usuários fazendo a Creative DAO, eu acho que era aberta para isso, né? Tipo, para não ter muito rigor. Então, tinham DAOs que de repente ia lá em um mês e fazia proposta que pagava as pessoas antecipado. E daí, de repente, as pessoas não entregavam, ou nem todo mundo entregava. Aí o council tinha que se reunir e disse, não, temos que mudar a guideline. Daí anunciava para a comunidade deles, ó, mudamos, agora primeiro tem que entregar para depois receber. Mas entende que é uma construção em camadas, né? Então tinha o prazo do dinheiro vir da Near Foundation para as verticais, e daí cada vertical decidia qual que era a regra, né, para lidar com esse fundo. A Creatives DAO era, né, esses 5 councils que revezavam a cada 6, 8 meses, né? E daí, por exemplo, conforme as coisas foram evoluindo e teve mais DAOs, então começou a ter DAOs que tinham mais credibilidade por ter portfólio, né? Que daí já era mais fácil de estar entendendo também o que, que era o projeto, né? Agora, às vezes, se vinha uma DAO nova, eu tô lá de moderadora, e eles tinham uma proposta, por exemplo, isso, assim, a gente vai fazer um sistema aqui de premiação para as pessoas que as pessoas recebiam e, né, e não tinham retorno. Aí, tipo, podia, entendeu? Eu ir falar com meus colegas e falar, olha essa proposta aqui que o cara submeteu. Tava no fórum, entendeu? Eu como moderadora, minha obrigação era acordar todo dia e ficar no computador vendo o que as pessoas mandavam. Daí a gente tomava decisões, tinha as nossas reuniões, e daí, tipo, ficava de repente encarregado. Aí eu de lá responder, né, o próprio proposal e falar: olha, a gente não recomenda que faça desse jeito, mas até agora não tem nenhuma regra, né? Se você acha que assim funciona na tua comunidade, prove e a gente vai dar esse voto de confiança esse mês e dar o fundo para vocês. Já tinha lá no MarketDAO, não tinha esse tipo de, entendeu? Adoçamento. Eles tinham uma resposta pronta do tipo assim, muito foda teu propósito, desculpa o palavrão. Muito bom a sua proposta, mas infelizmente eu não posso te ajudar. Pá, e acabou, e não tinha conversa. Ou às vezes eles caçavam e falavam: ah, você está aqui com a tua DAO vindo no Marketing DAO pedir dinheiro, mas você também pediu no Creatives DAO. Vai lá, fica com a galera do Creatives DAO. Não vem pedir dinheiro no marketing também. Então, aconteceu muito assim, né? Que brasileiro, né? Com sede ao pote, gente que aprendeu a pedir dinheiro em vários cantos do ecossistema e ficava, entendeu? Super faturando o seu passe sem entregar. Mas se a pessoa era muito ligeira, dava o balé nas outras pessoas. E então aconteceu. Teve um cara da África que ele era muito gente boa, tal, entusiasta, tal, rapper, não sei o quê. Só que daí ele começou a interagir com várias DAOs
ia pegar dinheiro e não entregar. E daí um dia ele surtou e como é que se diz? Ele admitiu publicamente no fórum que ele, entendeu, estava usando todo o dinheiro com bebidas e prostitutas, tipo, um horror, assim, novela mexicana. Daí a galera baniu esse usuário da comunidade. Então teve várias experiências assim que foram complicadas. E eu acho que tem a ver com esse tipo de pergunta, assim, né? O melhor é que esse tipo de pergunta seja feita na fundação de uma DAO, mas o que eu mostrei para vocês foi uma coisa bem heterogênea, né? Não tinha muito tempo para pensar. Tinham pessoas, às vezes, que, né, de países diferentes, as DAOs eram formadas, então tinha gente, às vezes, que dava voto de confiança e a pessoa não era de boa fé, e daí todo mundo ia descobrir depois, sabe? Curioso isso, né? No mesmo ecossistema que tem tudo público, ao mesmo tempo é tudo muito rápido e às vezes não dá tempo de apurar se aquilo que está sendo proposto, vinculado ali, um monte de links, né? Se alguém está auditando, se é real, né? Olha, quando eu tava de moderadora, era uma menina, sei lá, de 20 anos das Filipinas, um outro menino de 20 anos do Vietnã, um outro menino da Índia e um outro da Polônia. Tinha bastante DAO da África e não tinha nenhum moderador da África. E uma das minhas campanhas era botar um moderador africano, porque, assim, os colegas viam às vezes uma proposta brasileira e não entendiam o contexto cultural que aquilo foi feito. E falavam assim: não, essa galera aqui tá trapaceando, eles não estão fazendo nada. Ó, isso aqui é real, isso aqui não é. Eu assim, não, conheço essas pessoas, elas estão entregando. Não, né? No Brasil a gente se comunica assim, digamos assim. Mas às vezes eu tinha que julgar, sabe, se era um projeto legítimo ou não. E se era do contexto africano, às vezes, sabe, a questão de eles mandavam documentos burocráticos que eu não conseguia saber se aquilo era legítimo ou não, sabe? Ia lá, ah, tá, vamos fazer um evento não sei aonde, tal lugar, e fotos do lugar. Tipo, não dava pra saber, sabe, se era uma coisa fabricada ou não. Então, acho que seria assim, se a Creative DAO tivesse seguido aquele tipo de atividades ali, tal como estava na época que eu estava, eu acho que é fundamental, entendeu? Que o Council, porque assim, para funcionar uma coisa descentralizada tem que ter sabe, uma engrenagem, né? Tem que ter uma parte que é centralizada. Tem que ter uma comunicação clara, né, num grupo de liderança, porque tá mexendo com dinheiro, tem, sabe, tem questões de segurança e assim, eu saí, um pouco antes de eu sair, eu prenunciei que aquilo ia acabar do jeito que estava sendo, porque eu vi um pitch do CEO da Nier, que não é o mesmo de quando abriu a Creators DAO, entendeu? Era um outro cara antes, então teve esse novo CEO que era um dev, então ele tinha uma pegada diferente, e daí ele falou, e quando ele falou no pitch eu entendi. Não, a gente já viu, descentralização, né, no servidor funciona, tal, mas as pessoas não estão sabendo fazer isso virar modelo de negócio ainda. A gente tem que focar em infraestrutura e modelos de negócio sustentáveis. Não sustentável para o ecossistema, né, natural, não. É sustentável economicamente. Então eu ouvi essa frase e falei, ih, tô fora, a minha campanha vai contra isso aí, né? E meio que foi isso que aconteceu. Nossa, muito. A realidade é muito. O buraco é mais embaixo, né? Da mesma maneira que eu fui aceita pelo meu trabalho, reconhecida dentro dessa comunidade de artistas pelo meu trabalho, porque a troca era muito direta, na hora que eu representei uma ameaça a um outro tipo de conduta que era de bloquear os fundos, entendeu? De não facilitar o acesso, de deixar mais difícil para que as pessoas trabalhassem mais por menos para mostrar que eram entusiastas do ecossistema.
que elas dessem o jeito delas de ganhar dinheiro por outros meios, né? E não criar uma dependência. É meio cruel, mas tem o seu pragmatismo do lado deles, sabe? E eu tava, assim, não estava preparada para isso, tava com outro mindset. Hoje eu tô falando de uma maneira muito tranquila, mas foi difícil, entendeu? Porque imagina, eu tava ali toda uma ascensão, daí de repente eu perdi um cargo que era, sei lá, $2.000, $2.500 por mês para, tipo, enfim, fazer uma atividade que eu tinha, né, relevância sendo do jeito que eu sou. Não precisava ser programadora, não. Era essa parte humana de analisar projetos, e conversar e ver e tentar adequar as coisas. Mas como veio outro, tinha uma outra corrente que vinha já mais alinhada com o sistema que eles estão fazendo agora, que é mais meritocrático, que não tá mais assim, cada vertical independente. Tem agora uma outra estrutura que eu não saberia nem explicar para vocês, que é a Near Digital Collective. Então tem vários usuários que são founders dessas DAOs aí, que estão interagindo por lá também. E que daí, enfim, é um sistema meritocrático, tem lá as suas pirâmides. Muito intenso, assim, e também complexo, né? Mas mesmo com um grau exagerado de complexidade, é legal porque você conseguiu ser didática, você conseguiu mostrar. Eu, particularmente, não tinha essa essa expectativa assim de que era tão conturbado, mas é bom ter a, o relato, né, de uma experiência empírica mesmo, assim. Eu queria, Leia, se você tiver ainda disponibilidade, que você pudesse apresentar aquele tópico que você falou de como é a transferência do fundo restante, do residual ali, porque eu acho que é um tema que está muito enraigado com o que você está trazendo, porque pelo que eu entendi, muitas DAOs acabaram, né? E às vezes nesse processo de encerramento delas existe ali, né, um saldo remanescente. Então, foi assim, foi meio traumático assim para muitas pessoas ó, eu cheguei aqui no Fórum Near e eu já tinha acabado a Nomad Label e ainda tinham fundos que eu, pessoalmente, com as outras membros, eu não contei a história da Nomad Label, eu contei a minha história de uma maneira geral, eu pulei a parte da minha DAO. Talvez também para, né, preservar as colegas e tal. Podem ser assuntos sensíveis, como eu disse, era muitos humores e tal. Então eu falei do ecossistema de uma maneira geral que eu participei, mas não necessariamente da Nomad Label. Na Nomad Label tinha sobrado um fundo que eu tinha falado pessoalmente com todo mundo de não, vamos deixar lá para ver como é que é, mas a gente poderia ter feito outro acordo de tipo fazer uma proposta e zerar o fundo, né? E daí era já 2023, eu tava, né? Já tinha te conhecido? Ainda não. Ainda não tinha Tava te conhecido, quase. Ana. É, Foi foi. tipo, foi o lançamento no NFT Brasil do NF Trans, que eu tinha esse evento que eu queria fazer com o Evol. Foi lá na Casa Japuanga, eu fiz a minha planilhazinha aqui. E daí eu falei, ó, tem isso aqui na Nomad Label, dá tantos reais. E daí eu fiz essa proposta de transferir para. Tadã, eu coloquei o link do app da Aragon. Então existe uma DAO da NFTrans na rede Polygon que foi só assim que eu usei para registrar esse momento, porque eu achei que na época eu estava assim mais otimista com que poder. Ó, tem $12 aqui parado. Mas assim, eu estava meio que pensando que poderia ter uma interação, porque tinha o Ethereum Rio, então fazer coisas na Polygon. Eu estava entrando nessa camada, mas no NF Trans eu já estava muito assim, não tenho como fazer nada descentralizado agora. NF Trans é uma operação centralizada em mim para eu poder distribuir para pessoas que ainda
tão aptas a, entendeu? Passar horas no computador aqui para descobrir tudo isso, né? Então, mas eu coloquei outros usuários para não ser uma DAO de uma pessoa só, para ter uma validação de que foi sacado o fundo, né? E são duas pessoas trans também que estavam mais ou menos onboardadas, tal. Então elas estavam ali mais de validador para dizer, não é picaretagem. Tem outros humanos dizendo aqui que a Blua fez de fato chá com bolo. Então eu vim, ai, agora eu cliquei no link, ele vai para voltar, vai dar um. Mas tá, o que que eu escrevi nesse proposal aqui? Então, ó, tipo, tudo aquilo que eu falei, aquela pirâmide da Near, Gov pro Astrodal, esquece tudo aquilo ali. Aqui é como se a gente estivesse num Astrodal. Só que não tenho de onde receber fundos, entendeu? Não sei aonde pedir. Mas se tiver algum lugar, até tem a DAO para pedir, por isso que eu fiz a DAO, né? Mas daí eu usei para, enfim, eu fiz o swap de Near para Matic para mandar para cá e ter o comprovante que o chá com bolo aconteceu com os fundos residuais da Nomad Label. DAO. Cadê? Muito bom. Tá, em algum lugar eu coloquei aqui Uhum. Astrodal. Então eu fui lá no Astrodal. Só que em vez de botar o fórum da Nier só, eu também coloquei. Eu coloquei o fórum da Nier. Foi isso. Então eu fiz, ó, Blue Discordia fez o proposal para Nomad Label para tirar e transformar em stable, tirar essas stablecoin para fazer a festa junina. Chá com bolo. Daí, enfim, as regras da Nomad Label estavam que eu consegui aprovar com um voto e o Gus Manucci. É isso, ainda sobram pessoinhas aqui. Rita Maria, Gabriel Jacomel, filmes de Você acha infiltração, mas importante dar um fechamento ou você não acha que é tranquilo ter esse remanescente, essa sensação aí no astro de que tem o histórico dos membros ainda? Como que você sente com esse desenrolar desse desfecho? então, falando assim, teve uma amiga que falou isso, apenas uma. Eu vou até perguntar para as pessoas como que elas se sentem. Que, por exemplo, ali no último, na última tela dava para ver que tinham vários usuários e tinha 0 votos, 0 interações. Então, assim, teve tentativa de onboarding, as pessoas, enfim, nem todo mundo se fala mais, mas tá lá o nome. Eu acho que, assim, um registro, né, a ideia de ter passado, eu, pelo menos, as pessoas que eu onboardei, eu tentava educar o máximo possível do que a gente estava fazendo, né, botar esses contratos nessa Web3, dizer que a gente veio para o mundo, que a gente está fazendo arte, né? Então, eu acho que todo mundo decidiu participar dessas empreitadas e né, seria por gosto próprio deixar a marca e dizer, não, tá lá, não tem como tirar o registro de que isso aconteceu, né? Mas uma amiga me veio perguntar, a Najara, que mostrei ali uma foto dela. Ela falou assim, amiga, não quero mais esse negócio de NFT, eu queria fechar minha conta da Nier. E daí eu assim, amiga, não sei como que faz isso, eu acho que não é possível fechar a sua conta da Nier. Então, por exemplo, eu tô para fazer agora uma limpa nos meus NFT, eu tô debandando. E daí eu acho que eu vou criar uma escassez em cima disso. Eu tenho como apagar todos os NFTs que não foram vendidos, que foram criados e não foram vendidos. Os NFTs que eu vendi eu não tenho como queimar, né? Mas queimar nada mais é do que esconder. O NFT sempre vai continuar existindo, independente de a gente ver ou não. Então, por exemplo, a gente fez essa deriva aqui nesses endereços. A gente viu o Astrodal, a gente viu o Govnir. Eu não sei, todas essas pessoas que eu vi o nome ali, se elas interagem com isso, se elas já, entendeu? Se elas já esqueceram as suas senhas das wallets, entendeu?
se vendeu o NFT delas, elas não ficaram sabendo. Então, são perguntas que eu queria deixar aqui em aberto. E dizer isso. Aí eu, enfim, só para dizer, eu tirei aquele fundo da Nier, eu passei pelo pela Matic para registrar que eu estava em atividade, que aquilo aconteceu em Matic, para eu possivelmente aquilo fazer parte de um argumento de um proposal para pedir fundos, por exemplo, para Ethereum Foundation. Eu não achei caminhos para pedir fundos para Ethereum Foundation, eu não consegui construir comunidade depois que tudo isso aconteceu, foi tudo muito solitário. Foi interagindo com várias comunidades diferentes que existiam, mas eu não consegui criar, por exemplo, collectors dos meus NFTs. Eu vendi muito pouco nesse ano. E daí agora eu tô decidindo queimar tudo. Tchim! Vai ser divertido. Eu vou mantendo informado pelo Twitter do NF Trans a queima dos NFTs. Vai E vai que ritualizar. no meio do caminho as pessoas, né, querem comprar as últimas obras. Ainda há tempo, vai demorar acho que um mês para eu conseguir queimar tudo de todos os marketplaces. Mantém a gente informado também ali no grupo de DAO. E, nossa, muito obrigada, assim, pela generosidade da, do detalhe, né, da sua experiência. Antes da gente encerrar, eu passo o microfone para se alguém quer fazer uma rodada de apreciação, né? Tô vendo que tem o Vanguard, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, então você chegou numa data bem especial aqui no grupo de estudos, né? Porque a gente pôde fazer um encontro mais extenso, com um estudo de caso. Eu nem considero estudo de caso, mas é mais uma entrevista mesmo, e a gente teve a oportunidade de registrar, né, Leia? Então, muito, muito obrigada. Reforço o agradecimento por você estar aqui, né, partilhando. E se alguém quiser trazer um comentário, o momento é agora. Bom, vou começar. Eu gostei bastante dessa experiência que a Leia trouxe. Não sabia que tinha isso assim nesse nível. E eu até teria uma pergunta também, não sei se é o momento, mas a minha pergunta seria se a Leia conseguisse voltar no tempo com a mente de hoje, sendo a decisora, sendo a fundadora de toda essa aventura que você participou mais como moderadora. O que você mudaria para ela dar certo? Então, eu não me arrependo não, sabe por quê? Porque um dos grandes uma das grandes sacadas é essa coisa de que não dá certo também é importante, sabe? Então, eu contei aqui vários fracassos de comunidade. Foi muito legal ver começo, desenvolvimento e encerramento de ciclos, né? Às vezes o não saber faz a gente fazer loucuras que a gente não faria se a gente soubesse demais, né? Então, não sei, talvez a Lea Blua da época do NF Trans faria diferente o que fez na Nier, né? Talvez a questão de aproximar os criativos com desenvolvedores, que isso para mim, eu fui conhecer mais desenvolvedores depois de sair da Nier, que o mundo dos artistas é mais ciências humanas, sabe? Então, se tivessem soluções tecnológicas mesmo, sabe? Que integrasse o mercado real, entende? O mercado tangível, palpável, produtos com a tecnologia Web3. Era esse gap, assim, essa distância entre um universo e outro, de fato, não tem como ser sustentável, né? Ficava um pouco esquizofrênico essa questão de ter que pedir inglês para fazer coisas no Brasil. A questão de ser duas mentalidades diferentes, né? Então, não sei, talvez eu tentaria incentivar mais a criação de algum tipo
de modelo de negócio voltado para a arte, mais do que simplesmente distribuir os fundos, porque é isso, não resolve, sabe? Recompensa, assim, por o entusiasta que recebe recompensa, ele vai até onde tem recompensa. Depois acabou a recompensa, ele vai para outro ecossistema. Então, é uma pena. Eu gostei da conclusão, assim, da máxima de que errar também é importante, né? Mas fiquei com essa sensação de que será que é possível, né, mudar o efeito? Parece que quanto mais eu me aproximo de algumas realidades de DAOs, como é, por exemplo, a Polkadot ali, um estudo de caso que eu tenho me aproximado do processo lá de como os membros se afiliam, de certa forma, né? Que tem o fellowship lá nos termos deles, é muito envolto de drama lá também, né? As pessoas, elas colocam a boca no trombone e aí você vê várias opiniões e não tem a clareza do que é verdade, do que não é, né? Então, acho que vai trazendo um espírito para dentro da organização, do espírito que existe em contextos políticos, né? Ali, quando você vê que tem um mandato de uma pessoa e aí uma outra pessoa de um outro partido. Então, é bem complexo, assim, esses ambientes onde a governança toma esse lugar partidário, e quase que Alô? você Eu caiu, parei de né? ouvir você. Eu também parei de ouvir a Ana aí. Agora vocês me ouvem? Sim. Voltei. Eu tava ouvindo vocês, mas eu acho que rolou um bug aqui. É, Nossa, foi extraordinário, né, Leia? Você tá arrematando aí com uma resposta pro Glauber que, se você fizesse diferente, talvez seria unir as pessoas das humanas com das exatas, vou colocar dessa É. forma, e talvez chegue a algum lugar que haja esse equilíbrio, né, de olhar para os aspectos sociais, mas também olhar para as questões mais pragmáticas, né, para que a gente não se perca em questões assim minuciosas dos problemas que existem, né, nos humanos, né, nós não somos perfeitos e eu espero que mesmo de tangente assim você consiga ir acompanhando, né? A gente provavelmente, se surgir alguma dúvida, vai trocar mensagens aí com você, sabendo que você tem toda essa bagagem, talvez mais de um lugar mais consultivo ali dos nossos exercícios, ou Para. até pegando ali um gancho da gravação que a gente registrou e revendo isso e talvez transformando isso em um artigo para que mais pessoas possam também aprender com a sua experiência. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Foi tudo, gente. Ó, fizemos a tempo. 9 horas. Agora acabou mesmo. Alguém tem Sim, mais alguma coisa para falar? acho que não, né, pessoal?